O risco da bronquiolite não é para todas as crianças, tá? É importante dizer isso porque a gente às vezes fica só pensando naquelas relatos de crianças que internaram com bronquiolite, que ficaram graves com bronquiolite, mas eu preciso dizer que elas são uma minoria dos casos. Ao redor de 1 a 2% das crianças com bronquiolite vão precisar de hospitalização e cerca de 1/3 dessas crianças hospitalizadas vão precisar de terapia intensiva. Então não são todas as crianças que são de risco, tá? A gente precisa entender isso para a gente não, digamos assim, não dar à doença menos ou mais importância que ela tem e estimar as ações de saúde pública que a gente vai ter com relação a ela, né? E vocês como pais entenderem que o fato do seu bebê ser diagnosticado com bronquiolite aguda não significa que ele vai precisar ficar internado, e o fato de ter bronquiolite aguda, a grande maioria se recupera com tratamento domiciliar, e a preocupação da gente é justamente que os profissionais que estejam, pediatras, que estejam atendendo essas crianças, eles possam conduzir a maioria das crianças como deve ser no consultório, no tratamento ambulatorial, e não todas essas crianças serem internadas e não todas essas crianças irem para a emergência. Existem casos e casos, mas especialmente a gente tem que ter um cuidado maior com os menores de 6 meses, ainda mais com os menores de 3 meses. E por que os menores de 3 meses? Porque geralmente essas crianças estão ainda muito imaturas e têm mais imaturidade tanto na parte respiratória, tem dificuldade na parte respiratória ainda, e qualquer infecção mais severa que leve à obstrução à respiração causa um desconforto maior nessas crianças. Então, menor de 3 meses, muito preocupante a bronquiolite viral. Menores de 6 meses é um grupo de maior risco. Entre 6 meses e 2 anos de idade a gente vai ver menos casos, e geralmente acima de 1 ano de idade menos ainda, né? Então, assim, essas crianças crescem, as suas vias aéreas elas ficam mais calibrosas, e aí já não acontece mais a bronquiolite que acontece no bebê. Imaginem que, só fazendo uma comparação, lembrando daquela foto do entupimento, né, do bronquíolo. Um bronquíolo de um bebê muito pequeno, uma pequena quantidade de muco causa uma repercussão enorme. Quando essa criança cresce, já é menor. No adulto, a bronquiolite, sem falar nos idosos, que é uma doença de risco também para os idosos, ela é uma gripe forte, tá? Então, assim, para vocês entenderem que realmente bronquiolite viral aguda é uma doença dos menores de 2 anos, mas ainda mais do menor de 1 ano de idade. As crianças prematuras, principalmente muito prematuras, e ainda mais as que tiveram doença pulmonar crônica, né? Então, antigamente se chamava essa doença de broncodisplasia pulmonar, e hoje se chama doença pulmonar crônica, que é uma doença que é consequência da criança ter nascido com um pulmão incompletamente formado e ter que passar por todo um processo de ventilação mecânica que lesa, inflama esse pulmão e faz com que esse pulmão dessa criança seja bem mais frágil. Então, essas crianças são de risco. Os bebês com problemas cardíacos nos primeiros 2 anos de vida, mas não são todos os problemas cardíacos, e sim aqueles bebês que têm problemas cardíacos que ainda não, que são de maior repercussão para o organismo, né? Então, inclusive, isso é um critério para a indicação da prevenção com palivizumab. Mais recentemente, a gente está dando um olhar diferenciado, como deve ser, para um grupo adicional, que são as crianças com trissomia do 21, antigamente conhecida como síndrome de Down, as crianças que têm erros inatos da imunidade, então crianças que nascem com deficiências graves no sistema imunológico, e crianças que têm malformações múltiplas, acometimento neurológico. Então a gente precisa ter um olhar, ainda não há indicação de profilaxia com o palivizumab para elas, mas são bebês que também, independentemente da idade, com o diagnóstico da bronquiolite, a gente tem que acompanhar com um olhar mais cuidadoso, tá? Então, risco grande mesmo, menores de 6 meses, dentro desse grupo, os menores de 3 meses, prematuros com doença crônica, muito prematuros, crianças menores. Hoje se fala, o que é certeza mesmo,
são os menores de 31 semanas, no SUS são os menores de 29 semanas que são vistos como indicação para palivizumab, mas se sabe que até 35 semanas existem alguns estudos mostrando um risco aumentado, bebês que nasceram nessa idade gestacional. Mas enfim, prematuros e crianças que têm problemas cardíacos são as que nos preocupam mais.